rapaziada, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Wellington Arruda. Desde já pedindo aquela moral de sempre para vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal, fica sempre ligado aqui nas novidades e vem muita coisa boa por aí, hein? No vídeo eu quero fazer aquele pedido especial para vocês, né? Em meio a toda essa pandemia que estamos vivendo, essa crise muito grande, a gente está tentando de alguma forma contribuir, né? Eu estou fazendo essa vaquinha online, como vocês estão vendo aí na tela agora. Qual o intuito dessa vaquinha, galera? Arrecadar verba, arrecadar fundos para que a gente possa, com esse dinheiro, levar alimentação para moradores de rua, né? A gente já conseguiu doar uma parte do dinheiro, já conseguimos ajudar uma galerinha aí boa. E eu peço a sua ajuda aí para que a gente consiga mais doações e consiga, consequentemente, ajudar mais pessoas, tá bom? O link está aqui na descrição do vídeo. Se você puder, é claro, clica lá, faça a sua doação, contribua para que a gente possa atingir um número maior de pessoas e possa fazer o bem no meio dessa crise que a gente está vivendo aí no mundo inteiro. Bom, rapaziada, vamos lá, começando o vídeo, né? Vamos ao que interessa. Falando um pouquinho sempre de Botafogo, né? Sempre bom a gente falar de Botafogo. E temos bastante assuntos polêmicos até, né? O primeiro assunto que a gente vai tratar hoje é da fala do Carlos Augusto Montenegro referente ao Marcinho, né? O Montenegro deu uma entrevista em que, de certa forma, ele desqualificou o lateral direito do Botafogo, né? Desmereceu, de certa forma, a convocação do Marcinho, disse que o Marcinho não vem apresentando um bom futebol e tudo mais, falou da questão do salário. Enfim, foi uma entrevista até certo ponto pesada do Montenegro com relação ao Marcinho. Eu sinceramente tenho a minha opinião formada, que vou falar sobre isso daqui a pouco, mas desde já acho que não é uma postura de um dirigente de um clube falar isso, né? Por mais que o Montenegro tenha razão ou pense o que ele falou, e ele tem todo o direito de pensar o que ele quiser do Marcinho, né? Acho que quando ele se coloca num veículo, né, no caso que foi a entrevista para o Vernê Casagrande, né, o jornalista, no seu canal no YouTube, acho que quando ele acaba se dirigindo a falar para um veículo de imprensa, ele deve ter um pouco mais de cuidado, né? Mas depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque hoje eu quero apresentar para vocês uma pessoa especial, a jornalista Michele Campos, né? Eu convidei a Michele para falar um pouquinho aqui com a gente também dar a opinião dela sobre essa questão do Carlos Augusto Montenegro, falando sobre o Marcinho. A Michele, que a partir de agora, né, vai ser minha parceira lá na Web Sport TV. Para você que não conhece, vou deixar na descrição do vídeo aqui o nosso canal no YouTube. A gente faz transmissão de jogos, né? A gente vai ter programas no YouTube também, vai ser muito legal. E a Michele vai estar comigo na cobertura do Botafogo. Então eu e ela vamos fazer uma parceria muito boa e começamos a parceria aqui no canal já para falar um pouquinho de Botafogo. E você vai acompanhar mais, é claro, lá na Web Sport TV, beleza? Então, Michele, fala aí pra gente, fala um pouquinho sobre essa situação do Montenegro com o Marcinho, Michele. Olá, tudo bem? Meu nome é Michele Campos, sou jornalista. Fui convidada aqui para o canal hoje para falar um pouquinho sobre o posicionamento em relação ao Montenegro e Marcinho. Então, antes de mais nada, eu não quero influenciar ninguém a mudar de opinião, até porque opiniões devem ser respeitadas, cada um tem a sua. Eu tenho a minha, isso não quer dizer que seja diferente, né, do Montenegro. Mas o Montenegro, ele é dirigente de um clube. O Marcinho, ele ainda é atleta do clube. Então, assim, falta um pouco de profissionalismo na forma de falar para as grandes mídias, sabe? Até porque, assim, o torcedor tá aplaudindo muito, né? Porque concorda com a opinião dele. E tá tudo bem você concordar com a opinião dele. Mas é o seguinte, lá na frente, a gente não sabe qual é o destino do jogador. Ele pode continuar, como não pode ir para um rival. E aí, quando a gente tá lá na arquibancada torcendo, o jogador dá a vida em campo contra o clube, né? Porque, querendo ou não, o Montenegro foi desrespeitoso. Quem falar que não vai estar sendo um pouco precipitado, porque foi.
E esse mesmo... E a gente que sofre, o torcedor, porque esse mesmo torcedor que tá aplaudindo esse posicionamento do Montenegro, lá na frente pode acontecer, né? De ter um jogo que o jogador vai dar a vida em campo. A famosa lei do ex, né? Contra o Botafogo. Botafogo... Tudo que é contra sempre dá certo, impressionante. O jogador vai lá, beija o escudo do clube, faz gesticulações que o torcedor vai se sentir ofendido, vai achar desrespeitoso, vai vaiar, vai xingar. E a gente está vendo agora a raiz do problema, porque respeito tem que ser de ambas as partes, principalmente profissionalismo de um dirigente de um clube. Né? Tá tudo bem ele ter a opinião dele também, tá tudo bem ele não querer valorizar o jogador como o jogador tá se valorizando, tá tudo bem o Marcinho não continuar ou continuar, enfim, se continuar tem que melhorar muito. Eu concordo com algumas coisas. Tecnicamente o jogador vinha numa crescente assim de apoio, né? Ele apoia bem, mas defensivamente é um pouco fraco. Então assim, tem os seus altos e baixos. O futebol é muito momento, né, também. Vai estar bem um jogo, não vai estar. Porém, respeito tem que haver de ambas as partes. Se lá na frente acontecer ao contrário, infelizmente a gente vai ter que engolir. Por isso que eu falo, quem sofre mais é o torcedor. Então a gente tem que cobrar assim profissionalismo. Também queria deixar aqui um recado para vocês. Assim como pra mim, acho que pra muitos, a nossa paixão pelo futebol e pela nossa vida, né? A nossa rotina tá muito mudada, a gente tem que reinventar coisas. Tá muito difícil sobreviver sem futebol. Então, para os amantes, a gente quer deixar um recado aqui pra cada um fazer a sua parte. Que só assim vai voltar tudo ao normal o mais rápido possível. Foi um prazer estar aqui com vocês. E por último, mas não menos importante, foi proposital. O nome do Marcinho vai estar lá, ó. Mais um jogador cedido para a seleção brasileira do Botafogo. A gente não valoriza muito isso? Será que deveria ser ironizado, desrespeitado? Pelo dirigente do clube? Não, né? Pelo menos é a minha opinião. Até mais, galera. E fiquem em casa. Beijo. Obrigado, Michele. Tá aí então a Michele Campos falando conosco. Mais uma vez repito, né? Michele, que vai ser minha parceira de cobertura lá na Web Sport TV. Já procura nas suas redes sociais. Web Sport TV no Instagram, no Twitter. Você vai poder acompanhar nosso trabalho mais de perto. A gente vai começar a fazer programas no YouTube e tudo mais. Vai ser uma parada bem maneira. E eu quero convidar vocês também a acompanharem lá o nosso trabalho. E eu e a Michele, como eu disse já, estaremos na cobertura do Botafogo. Então, fica aí o convite para vocês poderem nos seguirem também na Web Sport TV, beleza? Falando aí sobre o Montenegro, basicamente eu concordo com a opinião da Michele. Acho que o Montenegro, às vezes, ele se exalta um pouco, acaba falando como torcedor, e como havia dito anteriormente, ele quando fala à imprensa, ele está representando o Botafogo, né? E acho que o que ele fez acabou, de certa forma, desvalorizando o Marcinho, né? Independente de o Marcinho valer 300 mil reais ou não, inclusive essa informação foi até desmentida pelo Rotenberg no Twitter. Ele falou que o Marcinho não pediu 300 mil reais. Até outra informação que eu pude confirmar com o Rotenberg também. Começou a vir um certo burburinho que o Marcinho poderia ser afastado, né? Assim que voltasse aos treinamentos, ele poderia ser afastado do Botafogo, e foi totalmente rechaçado pelo Rotenberg. O Rotenberg me afirmou que isso não vai acontecer. Mas, de qualquer forma, independente do Marcinho continuar no Botafogo ou não, né, ele ainda é um ativo do clube, né? O Botafogo, mesmo que esteja nessa situação, podendo de repente o Marcinho daqui a pouco assinar um pré-contrato com outra equipe, o Botafogo pode fazer uma negociação com ele, pode de repente arrumar um dinheiro, pode de repente arrumar um jogador emprestado em troca, pode manter um percentual do Marcinho, por que não? E o Marcinho, bem ou não, as pessoas não gostam, muita gente não gosta dele, eu particularmente gosto bastante do futebol do Marcinho, acho que ele evoluiu muito no Botafogo. Ele tem mercado, né? Já se recebeu sondagem de Flamengo, recebeu sondagem de Inter, o Inter chegou a fazer uma proposta oficial por ele, o Cruzeiro já esteve de olho no jogador, e tem informações também que o mercado do futebol europeu também já andou de olho no Marcinho, ou seja, é um jogador com mercado.
Então eu não acho legal um dirigente vir na imprensa falar isso. Depois que o Marcinho sair, fala o que quiser, entendeu? Ou você acha isso do Marcinho, fala na mesa de bar com os amigos, né? Fala, sei lá, pô, cara, não é legal falar isso na imprensa, né? Ele desmereceu uma convocação de seleção brasileira. Um jogador cria da base do Botafogo, chegou à seleção brasileira, virou exemplo para outros jogadores da base. Outros jogadores da base já comentaram sobre isso, que o Marcinho tinha acabado virando um exemplo, uma referência por conseguir sair da base do Botafogo, chegar à seleção brasileira, e a gente praticamente desmereceu esse fato do jogador chegar à seleção brasileira. Então assim, minha questão não é nem se vale a pena ou não renovar com o Marcinho, né? Como eu disse, o valor, segundo o Rotenberg, não é 300 mil reais. Ele não falou o valor, mas disse que não é 300 mil reais. Mas independente do valor, a minha discussão não é nem sobre se vale a pena ou não renovar com o Marcinho. Eu renovaria, né? Mas acho que esse tipo de declaração, esse tipo de desvalorização da sua própria moeda, que não é legal. A gente que preza tanto pelo profissionalismo do Botafogo, vejo algumas pessoas batendo palma para esse tipo de declaração. Sinceramente, não concordo muito, respeito a opinião de quem concorda, mas acho que isso acaba mais denegrindo a imagem do jogador, desvalorizando o jogador, que é um ativo do clube, do que qualquer outra coisa. Mas deixa aí espaço para você nos comentários, o que você achou da declaração do Montenegro. Acha que é válido? Acha que não é? Manda seu recado aí pra gente. Falando aí de jogador de base, né? Agora a notícia que surgiu ainda hoje é de um interesse da Juventus da Itália no Luiz Henrique, né? Jogador que acabou de subir da base do Botafogo profissional, tem pouco tempo, né? Menos de um ano na equipe profissional. É um cara que demonstra muito potencial, desde a base. A gente que acompanha a base do Botafogo sempre acompanhava bem o Luiz Henrique e estaria aí despertando o interesse dos agentes do Cristiano Ronaldo para levá-lo para a Juventus da Itália. Mais um ponto importante de valorização da base. O Botafogo só vai conseguir vender bem os seus jogadores a partir do momento que conseguir valorizar a sua base, né? O Luiz Henrique é mais um jogador que vem da base do Botafogo. A gente já teve o caso do Matheus Fernandes. Matheus Fernandes chegou a ser sondado por Barcelona e Real Madrid quando era do Botafogo. E o Botafogo negociou com o Palmeiras, para depois o Palmeiras negociar com o Barcelona. Com todo o respeito ao Palmeiras, que é um grandiosíssimo clube, mas uma coisa é você ter um jogador da sua base negociado com o Palmeiras, outra coisa é você ter um jogador da sua base negociado com o Barcelona. E o Luiz Henrique chega agora nesse grife aí, muito bom, né? Imagina o Botafogo negociar um jogador para a Juventus da Itália. É outro padrão, galera, é outro padrão e valoriza demais o seu produto, né? Então, é um jogador muito jovem, né? 18 anos, o Botafogo detém aí cerca de 40% do seu passe, dos seus direitos econômicos. O restante pertence ao empresário e ao TAC Clube lá do Rio Grande do Sul. Então é uma situação para a gente ficar de olho, interessante, né? Pode ser que o Botafogo de repente aí tenha que negociar o Luiz Henrique, até por conta de toda a dificuldade financeira. Uma notícia bem importante que a gente vai acompanhar mais informações, aos poucos as notícias vão surgindo e a gente traz aqui para vocês, beleza? E aí, Luiz Henrique, vocês venderiam ou não venderiam? Quanto pedir pelo Luiz Henrique? Deixa aí no seu comentário. Mais uma vez, obrigado pela participação de sempre. Se inscreva no canal, participa sempre conosco e até a próxima. Valeu, galera!